Boa tarde para você que nos acompanha aí. Hoje eu estou conversando com a Irene, diretamente aqui do Fórum do Embu das Artes, e eu estou num departamento dentro do fórum que chama Sejus. É isso mesmo? Isso, Sejus, que é Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania. Então, e isso é um trabalho que muita gente não conhece. Eu acho que as pessoas hoje acabam sofrendo demais no seu dia a dia, na sua vida. Irene, eu queria que você explicasse. Posso chamar de doutora Irene ou só Irene? Fique à vontade. Irene, como que a gente resolve os nossos problemas? Para que serve o Sejus? O Sejus que é um órgão do Poder Judiciário que ele faz com que a pessoa tenha um acesso à justiça de forma rápida e pessoalmente. A pessoa vem, nos procura, nós temos o setor pré-processual, onde o próprio cidadão vem, expõe o seu problema, nós registramos a reclamação, em torno de 15 dias a gente consegue marcar, agendar uma sessão de mediação ou conciliação, depende do assunto, sem a presença, sem a necessidade do advogado. Nós teremos aqui o mediador que vai fazer ali a mediação entre as partes. Esse acordo ele vai ser homologado pela juíza coordenadora, que é a doutora Bárbara, e esse título vai virar um título executivo. Se porventura outra parte não cumpre aquele acordo, a pessoa pode executar, ele tem força de título executivo. Nossa, perfeito. E um grande problema que as pessoas têm hoje é o acesso à justiça, né? Principalmente a pessoa de baixa renda, ela procura a justiça e ela não consegue. Demora muito tempo, né? Sim. Hoje, qual é o tempo de um processo? Por exemplo, um reconhecimento de paternidade, que eu acho que é algo muito comum hoje. Então, o reconhecimento de paternidade é um dos processos mais difíceis, até porque precisa de uma perícia técnica, e o nosso órgão do Estado, na verdade, que atende inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o IMESC. O IMESC fica na Barra Funda, e hoje a agenda dele está em cerca de 6 meses a 1 ano para se agendar a perícia. E isso, depois que faz a perícia, espera-se a vinda do laudo até o processo, para depois agendar uma audiência, para depois ter o reconhecimento. Então, assim, é difícil te falar com certeza mais ou menos o prazo, mas com certeza menos de 2 anos, não. Então, 2 anos para você conseguir comprovar a paternidade da sua criança. Sim. E no caso de pensão alimentícia também demora muito. Demora bastante também, até porque a parte tem que ir na assistência judiciária, pedir um advogado do Estado, depois que ela consegue o nome desse advogado, a nomeação, essa parte vai ter que ir até o escritório do advogado para estar falando com ele, depois leva a documentação, o advogado vai ter que fazer uma petição inicial, distribuir essa petição, o cartório recebe a petição, leva para a juíza despachar, para agendar a sessão, para depois estar vindo para fazer o acordo. Então é algo que demora muito. E aí o Sejus resolve o problema? Sim, o Sejus que resolve, por exemplo, o que eu te falei. Se a mãe vem e registra o pedido de alimentos e ela tem um contato bom com esse genitor, que ela consegue inclusive levar a carta convite para ele vir na sessão, em 15 dias a gente agenda. 15 dias já é agendado, já vem aqui e já resolve o problema. Isso, em 15 dias. E se esse pai virar e falar assim, mas eu não vou reconhecer porque não é meu filho? A gente já oferece, no caso, se ele falar, tenho dúvida da paternidade, e se bem que nos alimentos é meio difícil ele ter essa dúvida, porque já está registrado, né? Isso, um dos fatores que a gente registra os alimentos é o fato do pai já ter registrado. Mas existem muitos casos aqui em que o pai vem e fala, olha, eu tenho dúvida, ela está falando que é meu filho, mas eu tenho dúvida. Mesmo que eu já registrei na certidão de nascimento, eu registrei como pai a criança, se eu alegar que eu tenho dúvida, eu posso exigir um exame de DNA. Então, nesse caso, seria a negatória de paternidade. Pelo Sejus que a gente não faz a negatória, a gente só faz mesmo a investigação. Que geralmente o pai ainda não reconheceu e vem, traz para a gente que tem a dúvida, a gente oferece um convênio que a gente tem, o tribunal tem com um convênio com um laboratório que fica em Goiás. Hoje a gente consegue realizar o exame por R$135. R$135, só para as pessoas entenderem que isso é algo muito interessante, né? Porque você está passando por um processo para tentar reconhecimento de paternidade, pensão, é tipo o Ratinho, né? Que o pessoal vai até no Ratinho, você imagina, as pessoas vão lá no Ratinho para se expor na televisão. Você pode procurar a justiça, o Sejus, para resolver o seu problema. Por R$135 você faz o exame, é isso? Sim, isso mesmo, por R$135, ele geralmente o suposto pai vem e fala, a minha
minha ex-namorada está alegando que o filho é meu, mas eu tenho dúvida. Ou até a mãe. A mãe fala, ó, a gente teve um relacionamento, o filho é dele, mas ele não reconhece. Tem como fazer o exame? Sim, a gente oferece esse nosso convênio que nós temos com esse laboratório. Nesse dia a gente já agenda a data da coleta. A pessoa já sai daqui com os dados da conta, o nome do laboratório, faz o depósito. Uma semana depois eles vêm para fazer a coleta, o suposto pai, a criança e a mãe. A gente colhe o material, envia para o laboratório. Em 15 dias eles liberam o laudo no meu e-mail e eu já reagendo a sessão para estar conversando, reconhecendo a paternidade, o nome que a criança vai ter, pensão alimentícia, regulamenta as visitas. A gente consegue fazer tudo isso na mesma sessão. Então é muito prático, né? Facilita muito a vida das pessoas, principalmente as pessoas às vezes mais simples que não têm nem dinheiro para contratar um advogado, né? Sim, não tem dinheiro para contratar o advogado, Daniel. E outra coisa, o IMESC fica na Barra Funda. Então a gente tem casos de pessoas que moram em Juquitiba. Às vezes a agenda lá no IMESC é marcada para 7 horas para as partes estarem lá. Só que sair de Juquitiba, por exemplo, 4h30, 4h30 da madrugada, pega trânsito, às vezes tem problema no metrô, tem problema de ônibus que quebra, a pessoa não consegue chegar até 7 horas lá na Barra Funda. Então fica muito difícil o acesso dessa pessoa até a Barra Funda e de repente, por conta de ter que levar o bebê, ter que levar alguém para ajudar, ela acaba gastando mais em condução do que realmente os R$ 135 que ela pagaria aqui com a gente, entendeu? Não, com certeza. E assim, para a pessoa vir no Sejus, ela precisa do serviço, porque ela precisa reconhecer paternidade. A gente está falando casos de família, mas tem muitos outros casos que vocês resolvem. Mas a pessoa, ela precisa resolver um caso familiar dela. Quanto que ela paga aqui para poder resolver esse processo dela? Ela paga? Ela tem que pagar uma taxa? Como que funciona? Não, nosso serviço é inteiramente gratuito, a pessoa não paga nada, não tem custos de processo, não tem honorários, não paga, é isento de qualquer custo. E aqui a gente consegue resolver vários assuntos. Conflito de vizinho, por exemplo, você tem um vizinho que construiu no seu muro e aí começa aquela briga por causa do muro. Isso, construiu no seu muro, você tem certeza que ele invadiu um pouco da sua área, você vem aqui, a gente chama aquele vizinho e faz o acordo. Às vezes o vizinho colocou uma árvore na calçada que está impedindo você de entrar na sua garagem com o seu carro. A gente chama esse vizinho aqui para a gente conversar e tentar ali fazer a mediação, a conciliação entre aquelas partes. E aí você até colocou algo muito sério. Às vezes colocou uma árvore, a árvore cresceu e está incomodando o acesso, mas eu não posso tirar a árvore. E aí, como que eu faço para tirar a árvore? Vou ter que procurar a defesa civil para dizer se está condenado ou não. E se não tiver condenada a árvore, eu não posso retirar. Aí eu preciso entrar na justiça para poder tirar a árvore. Aqui resolve esse problema. Sim, conseguimos. Porque daí a gente, inclusive, se for a árvore, de repente, é de uma preservação, a gente vai chamar um técnico da prefeitura, vai ser feito toda ali uma análise, um estudo. Mas eu digo assim, mais em termos de repente, você tem uma árvore do seu lado e, de repente, os galhos ou a copa está invadindo o quintal do vizinho. Então, aquilo cai folha, cai o fruto. Isso vira problema para vir parar na justiça? Parar na justiça. Meu Deus do céu. Vira problema porque daí a pessoa, o vizinho reclama, o outro não aceita a reclamação, acha que você tem que aceitar e fica quieto e não conversa. Infelizmente, não conversa entre eles e vem parar aqui pra gente. É mais ou menos aquelas bobagens que a gente vê na televisão, assim, bobagem a gente brinca muito, mas a gente tem programas humorísticos, casos de família, Ratinho, João Kleber, até testes de DNA que tem no João Kleber, que a pessoa foi traída, não foi traída. Existem casos de pessoas que vêm porque foram traídas e querem finalizar o relacionamento. Você consegue atender também esse tipo de situação? Então, esse tipo é um assunto que já entraria, por exemplo, numa ação... Sério, né? Bem delicado. Aí entraria, por exemplo, numa ação de um divórcio ou de um reconhecimento e dissolução de uma união estável. Mas acontece sim, acontece porque daí eles querem falar a causa da separação, o que ocasionou. Então, na mediação, eles acabam dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eles acabam relatando ali o fator, o motivo da separação. Mas isso aí é dentro de ações que, inclusive, correm em segredo de justiça, que é o divórcio
ou o reconhecimento e a dissolução da união estável. Mas acontece bastante. Então, assim, na verdade, você consegue resolver, desafogar o Poder Judiciário, né? Então, um processo demora muito tempo, o Sejus, ele vem para acabar com essa demora, essa demanda de processo, que às vezes você fica 5 anos para ter uma solução. Sim, o intuito do tribunal, através de uma ordem do CNJ em criar o Sejusc, foi exatamente isso. Facilitar o acesso da pessoa à justiça de uma forma mais rápida, de uma forma célere, e que realmente o processo não fique ali na demora, essa demanda que leva anos e anos. E o que depois de muitos estudos, chegou à conclusão? Quando se tem uma decisão da juíza no processo, essa decisão muitas vezes, ou ela não agrada uma das partes, ou as duas partes muitas vezes saem satisfeitas com a decisão da juíza. Se você não está satisfeito com aquela decisão, você vai recorrer, porque a justiça te dá esse amparo que você pode recorrer da decisão da juíza. Só que daí você percebe, a partir de uma decisão já vai vir mais um outro processo, que é o recurso. Sim. Aquele recurso ele vai subir para o tribunal. Se o tribunal não conseguir resolver em primeira instância, ele vai subir para o STJ e ali em diante. Até aquela decisão que descer de repente do STF, STJ que seja, pode ser que não agrade a pessoa ainda tem direito a mais um recurso. Então você percebe o tanto de processos que vão se originando através de uma decisão de uma juíza, porque é uma terceira pessoa que decidiu por você. Dentro do Sejusc não, você pode vir pessoalmente, você vai ter a oportunidade de falar e expor aquilo que é viável para você, que você vai conseguir cumprir. Você vai sentar na mesa, a parte contrária vai falar, você também vai falar, e dentro da mediação vocês vão chegar num consenso que ambas as partes vão conseguir cumprir aquele acordo. Então, a partir do momento que você expõe aquilo que você consegue cumprir, você vai dar um basta. Chegou ali, deu a decisão, a juíza homologou, não se fala mais naquilo, porque a pessoa conseguiu falar o que ela consegue fazer. Diferente de uma decisão que a juíza fala, não, cumpra tal coisa, mas nem sempre você vai conseguir cumprir aquilo que a juíza te pediu, mandou, né? Então, a mediação ela tem esse enfoque de deixar com que a pessoa se empodere, ela toma para si o seu problema e fala, não, o problema é meu e eu consigo resolver assim. Então, ela tem essa diretriz muito interessante, e você se empoderando, você tomando ali o seu problema como seu e dando a decisão que você consegue cumprir, o processo é arquivado e acabou o assunto, ninguém mais fala naquilo. E o melhor de tudo, de forma gratuita, né? De forma gratuita, não paga nada. O trabalho que vocês desenvolvem é fantástico. Eu acho que tem muitas pessoas que às vezes estão sofrendo em casa, porque hoje, nessa sociedade que a gente vive, eu vejo que muitas pessoas, às vezes é um problema tão pequenininho, fácil de resolver, mas a pessoa acaba entrando numa depressão, numa angústia, você se desestrutura, às vezes, toda a sua família por um motivo tão pequeno, e que você pode resolver de uma maneira muito fácil, né, que é acionando a justiça. Sim, e além de muitas coisas assim que a gente vê às vezes, Daniel, que é um assunto assim bastante, pra gente que tem mais ou menos uma visão jurídica, você fala, nossa, mas é tão pouca coisa, mas para aquela pessoa tá sofrendo, é um problema muito grande. Muito grande. E o que a gente percebe que o Sejusc que permite que a pessoa fale. Às vezes a pessoa fica anos e anos sem ter ninguém para falar, sem ter uma oportunidade de chegar e falar, olha, meu problema é esse. Uma pessoa que ouça e que dê para ela aquela oportunidade de falar e escute, porque de repente vai tentar falar com alguém que está envolvido no problema, a pessoa te critica, a pessoa não vai te ouvir. Verdade. Aqui no Sejusc não, aqui ela vai chegar, ela vai falar. Primeiro ela vai falar tudo, para depois a gente tentar mostrar ali, ajudar a chegar num caminho para o consenso, para a resolução daquele problema. E muitas vezes é a falta do diálogo, a pessoa conseguir falar. E aqui a gente permite. E aqui você tem todo o diferencial, você atende as crianças, você tem uma brinquedoteca para as crianças ficarem enquanto os pais vêm. Por que esse cuidado de ter uma brinquedoteca? Porque você atende muita família. Sim. Sim, nosso atendimento aqui, eu diria para você que é 80% família. E o que acontece geralmente? Muitas mães não têm com quem deixar as crianças. E geralmente, dentro das sessões, a gente sabe que pode ali se acalorar, chegar a aumentar o tom de voz, e a gente percebe que a criança não tem culpa, e a gente não vai deixar com que ela se disponha ou
fica exposta, vamos se dizer, àquele atrito que muitas vezes o casal desenvolve dentro da sessão. Então, pensando nesse cuidado, em preservar a criança, a gente se preocupou em montar a brinquedoteca e a criança fica ali durante a sessão. A gente, na hora que chega, a gente já tira a criança dos pais, já deixa na brinquedoteca. Tem toda uma equipe que cuida dessa criança durante a sessão, já para preservar mesmo. E até pensando em cunho, vamos colocar assim, psicológico, você que tem seu filho, que você está passando por uma separação, que você está em reconhecimento de paternidade, enfim, por mais que às vezes o cara seja a pior pessoa do mundo, ele é o pai do seu filho. Então você, em momento algum, tem que expor esse pai como uma figura negativa para a criança. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas é o pai dessa criança. Então, para essa criança não crescer com traumas, né? Aí a mãe chega aqui, já chega na porta, porque eu vou processar, porque eu vou receber pensão, porque seu pai não presta, porque seu pai é isso, porque seu pai é... A criança não entende esses valores ainda, ela não tem a moral dela definida, então não é interessante psicologicamente você tratar esses assuntos na frente da criança. O problema é entre vocês dois, a criança não tem nada a ver com isso, e isso é muito legal que você faz, de ter esse canto para acolher a criança. Sim, a gente tem essa preocupação e muitas vezes o que a gente percebe, os adultos, eles colocam a criança numa situação bastante delicada, porque por pior que seja o pai ou a mãe, o filho sempre quer ver o casal junto, quer ver o pai e a mãe juntos. E para a criança é muito difícil entender que existe a necessidade dessa separação. E o que a gente, como justiça, como lei, se preocupa é na preservação da criança. Regulamentar a visita para a criança visitar o pai, para a criança visitar os avós, não para o pai visitar. A nossa preocupação é essa, é pagar os alimentos. Não é pagar o alimento para a mãe da criança, mas pagar o sustento do seu filho. Então a gente frisa bastante que a criança é a nossa preocupação maior. E é legal você colocar isso. Se o cara chega e fala que ele está desempregado, que ele não vai... Isso, o homem ou a mulher, porque tem casos que a guarda da criança fica com o pai ao invés da mãe, mas a grande maioria fica com a mãe. Se esse cara chega e ele fala que ele está desempregado, que ele está passando fome, que ele não tem onde morar, que ele está embaixo da ponte, existe um valor mínimo de pensão que ele tem que pagar, independente dele estar empregado ou não, né? Sim, existe um valor mínimo que é estipulado, daí a gente estipula em cima do salário mínimo, né? Mas ele tem que pagar. Ele tem que pagar sim, ele tem que fazer qualquer coisa, um bico, fazer ali uma reciclagem de latinha, papelão, alguma coisa a gente sugere, fazer um serviço de ajudante de pedreiro, que é bastante comum aqui na nossa região, mas inclusive dentro da mediação a gente sugere. Se naquele dia ele fala, não tenho condições mesmo, hoje eu não tenho, a gente dá um prazo para ele, redesigna aquela sessão, dá um prazo, tipo, olha, a partir de hoje o senhor vai sair todos os dias, o senhor vai se adequar melhor para procurar um bico que seja para o senhor fazer, e tal dia o senhor volta. Então a gente vai remarcar essa sessão para que no próximo dia o senhor já venha com uma situação de tipo, ó, eu vou pagar valor X. Mas R$100, mas eu vou pagar. R$100, mas ele vai precisar se comprometer, até porque a criança não tem culpa da situação, né? E hoje em dia a gente vê que tem várias atividades aí que a pessoa pode fazer para estar ganhando ali o sustento. E assim, tudo custa muito caro, né? Criança custa caro, né? É fralda, é leite, é uma série de coisas, então precisa realmente ter esse trabalho, esse cuidado aí para poder fazer com que as famílias se sintam mais acolhidas. Seu trabalho é incrível. Ah, obrigada. Eu tô apaixonado. Eu vim aqui essa semana e eu fiquei realmente, pessoal, apaixonado por esse trabalho. Eu fiquei encantado porque eu conheço muitas famílias e a gente recebe, né, os ouvintes que participam da rádio, pessoas que participam, às vezes que estão com problema de água, de luz, de comida, de familiar. E a gente sabe que essa é a realidade mesmo do brasileiro e aqui é um espaço para atender você que precisa. Quais são os dias de atendimento aqui e o horário? Nós atendemos o público das 9 às 4h30 de segunda a sexta. As nossas sessões, terça, quarta e quinta, é para atender casos de família, problemas, conflitos de vizinho, os processos, ações em gerais. Segunda e sexta, nós deixamos reservado para atendermos os casos de mutirões. Por exemplo, se você é um empresário, digamos que você tem a sua empresa, comércio, que geralmente na região a gente tem bastante microempresários e geralmente é o comércio que eles têm como
como a empresa. Você tem ali várias duplicata, cheque que o cliente te passou sem fundo, e muitas vezes você está ali com 30 cheques em carteira sem fundo, que a pessoa simplesmente pagou, te passou e não teve fundo. Aí a forma que a gente faz com que você venha efetuar a cobrança, você me traz o nome daqueles inadimplentes e o endereço. Nós vamos registrar a reclamação e vamos enviar uma carta convite para essa pessoa. Como você é uma empresa que tem 30 devedores para você, eu vou marcar para você na segunda-feira, e na segunda-feira você vem, nós vamos chamar essas 30 pessoas, 30 devedores, para fazer aquele dia reservado para você, o que a gente chama de mutirão. Sim. Que seria um micro mutirão, né? Porque só 30, porque geralmente a gente faz tipo de IPTU 200 executados, né? Por vezes nos mutirões de IPTU. Mas no caso do microempresário, a gente vai chamar você com seus 30 devedores e na segunda-feira eu deixo aquele dia para você. Aí eu vou chamar todas aquelas pessoas que te devem então assim, na segunda e na sexta é reservado para mutirões. De repente, um condomínio, você ali... O síndico de um condomínio que tem pessoas que estão ali com várias despesas de condomínio, taxa de condomínio, gás, água e luz, enfim. A gente vai chamar aquele condomínio na sexta-feira, por exemplo, e vamos chamar aqueles 30 moradores. A gente vai condomínio. Então, na sexta são reservados. Faz alimentos, divórcio, conflito de vizinhos... E aí por diante. E aí vai. Nossa, fantástico trabalho, parabéns mesmo. Eu sinto encantado. Eu vou passar a tarde aqui para mim conhecer de perto como que tudo isso funciona. E estou encantadíssimo mesmo. Eu convido todo mundo a conhecer o trabalho. O fórum aqui do Imbu é bem fácil. Obrigado. Imagina. Gratidão. E parabéns mesmo por esse trabalho. Ou se de repente só quer alguma... Que venham até aqui para que nós prestando essa assistência, esse serviço que é para o público. Comunidade. Isso aí.